Oi pessoal, meu nome é Daniele Reis e eu tô por aqui hoje para falar sobre a nova lei da pandemia. Nós estamos gravando em casa, então eventualmente algum barulho aí de animaizinhos, de vizinhos, enfim, relevem. Vamos lá para o que interessa, que é falar dessa legislação que impacta na vida de todas as pessoas físicas e jurídicas, porque a relação dela é de direito privado, então o efeito dela é grande nas relações privadas que estão no Código Civil e leis esparsas, né? E no Código de Processo Civil, ok? Então, vamos lá. A lei é a 14.010 de 2020, né? Ela foi, então, sancionada aí pela Presidência da República com alguns vetos importantes que depois a gente vai comentar, talvez, ou num outro vídeo ou num artigo. Hoje eu quero falar para vocês o que efetivamente está em vigor desde sua publicação, que foi ontem, dia 12/6, tá? Então, já está em vigor tudo isso que eu vou começar a falar aqui para vocês. Importante. Nós temos como marco inicial, e isso está lá no artigo 1º desta pandemia, né? O marco inicial da pandemia para o efeito dessa legislação, no dia 20 de março, tá, de 2020. Houve um provimento do Ministério da Saúde, 188 do Ministério da Saúde, que tratava de data diferente, enfim, mas o que vale é essa legislação. Então, a partir do dia 20, né, como se então a gente estivesse dizendo, olha, aqui começou a pandemia, né, no dia 20 de março de 2020, e aí nós precisamos criar esse regime jurídico diferenciado, que é justamente esta legislação, tá, RJET, tá? Bom, é um regime jurídico diferenciado e transitório. Então, o marco é dia 20 de março de 2020 e o término disso, né, os prazos que a gente vai falar aqui e tudo mais, até dia 30/10, dia 30 de outubro de 2020, né? Bom, isto fala lá no primeiro artigo e nos seus parágrafos, né, e no seu parágrafo, né? E essa suspensão também lá no artigo 2º. No artigo 3º, ele vem falar da prescrição e da decadência, tá? Se você estiver me acompanhando com a lei, isso seria razoável, seria importante para você saber exatamente do que eu estou falando, né? Então, no artigo 3º fala que os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada de vigor dessa lei, que eu já falei que é dia 12 de junho, tá? Até dia 30 de outubro, que vocês vão ouvir falar bastante, porque é o marco final. Então, nós temos como início da pandemia, dia 20 de março, entrada de vigor desta legislação, dia 12 de junho, e todos os prazos que a gente vai falar aqui, seja de suspensão, né, de não ocorrência do prazo, enfim, até 30 de outubro de 2020. Então, 3 datas bastante importantes, tá? Prescrição e decadência é um assunto bastante importante dentro do direito, e aqui especialmente dentro do direito civil. A prescrição, ela está disposta nos artigos 205 e 206 do Código Civil, e a decadência está disposta em leis esparsas, ou seja, em artigos variados do Código Civil ou de outros códigos, como por exemplo o Código de Defesa do Consumidor, tá? E também pode estar em contrato, tá? E significa que nós temos prazos para exercer alguns direitos nossos, né? Prescrição geralmente ligada a alguma condenação, e a decadência ligada à constituição ou desconstituição de alguns atos, né, de algumas relações jurídicas, ok? Bom, então esses prazos não estão correndo. Isso significa, por exemplo, para que vocês me entendam, que se alguém firmou um contrato de prestação de serviços comigo advocatícios e não me pagou, eu preciso executar essa pessoa. Lá pelo 206 do Código Civil fala que eu tenho 5 anos, quando eu tenho um instrumento particular e tal, eu tenho 5 anos para ingressar, para cobrar, para, né, efetivamente cobrar essa pessoa. E tá na fluência desse prazo, já faz 2 anos que a pessoa tá me devendo e nada, então eu tenho até 5 para cobrar. Se eu entrar depois de 5 anos, o juiz vai falar, olha, prescreveu o seu direito, não posso mais te ajudar. Basicamente isso, né? Então tá fazendo 2 anos. De junho agora, de 12 de junho até 30 de outubro, esse prazo ele para, suspende, congela. E só volta então a correr dia 30 de outubro de 2020, ok? Então isso é importante, né, inclusive para o credor, né? Então isso resguarda o direito do credor, por exemplo, tá?
assim como resguarda, no caso de decadência, o direito do consumidor, por exemplo, de discutir algum vício no seu produto, né? Porque o prazo não está correndo. Por quê? Porque a dificuldade para a gente ir atrás, às vezes, de um advogado, de um documento, de algo que seja necessário para ingressar com a ação, embora os prazos processuais estejam fluindo normalmente, né? Fica difícil, né? Fica difícil para as pessoas saírem, já que está imposto aí ainda o isolamento social, ou mesmo que parcial, aí aos pouquinhos as coisas voltando, fica difícil, tá? Então, vamos preservar o direito dessas pessoas com a suspensão, então, dos prazos, tá? Até 30 de outubro de 2020, de prescrição e decadência. Bom, depois, seguindo, no capítulo 3, vem tratar a lei das pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, das empresas privadas, né? E diz aqui, o artigo 4º foi vetado, o artigo 5º, então, ele vem falar que elas podem se reunir em assembleia, ou seja, fazer reuniões efetivamente, desde que seja pelo meio virtual, né? E que, no parágrafo único, a manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador, que assegure a identificação do participante, a segurança do voto e produzirá todos os efeitos legais de uma assembleia presencial. Então, é o administrador que vai determinar, por exemplo, se eles vão precisar assinar digitalmente ou não, a lei não determina. Ou se a simples manifestação ali naquele aplicativo onde se utilizou para fazer a reunião, que hoje em dia nós estamos utilizando vários, Teams, Zoom, Skype, N aplicativos, né? Se essa simples manifestação é válida. Falando nisso, eu quero pular um pouquinho lá para o artigo 12. O artigo 11 foi vetado e era um artigo relativamente importante, né? Depois, como eu já disse, talvez eu escreva alguma coisa e fale dos vetos, né? Que dava poder para o síndico de, por exemplo, fechar áreas comuns, né? Para que as pessoas não se aglomerassem, enfim, esse artigo foi vetado. Mas lá no 12 vem falar das assembleias, que é um pouco semelhante a isso que a gente estava falando das empresas. Então, as assembleias condominiais, ou seja, as reuniões condominiais, elas poderão ocorrer desde que seja também pelo meio virtual, né? E a manifestação dos seus participantes, ela basta ali por vídeo. Então, se eu falar assim, olha, eu aceito a modificação aí do síndico para aquele outro que está concorrendo, ou eu aceito o aumento da taxa condominial, diminuição, eu aceito, enfim, né, a contratação de mais uma faxineira para deixar o ambiente mais limpo, para limpar os elevadores com mais frequência. N problemas podem acontecer que as pessoas aí no condomínio precisem se reunir. Nesta hipótese, então, tá, só poderá ocorrer pelo meio eletrônico, virtual, e a manifestação de vontade, né, se eu dizer, eu aceito, ela basta. Tanto lá nas empresas privadas quanto aqui no condomínio, não diz da obrigatoriedade de ter uma ata por escrito. E aí isso vai do administrador ou do síndico querer redigir isso, enfim, porque para a legislação o vídeo, por exemplo, gravado desta reunião virtual, ele bastaria para comprovar a realidade dos fatos, né? Aliás, ele é mais fidedigno até do que uma ata redigida, ok? Bom, voltando então para a gente seguir a sequência aqui, né? Os artigos 6º e 7º foram vetados, depois a gente comenta isso, vamos falar só do que está em vigor. O capítulo 5 fala das relações de consumo, né? Esse aqui é muito interessante, atenção, né? Porque a gente tem se utilizado muito disso para sair o menos possível de casa, ou pelo menos deveríamos todos estar com esse compromisso importante, né? O artigo 8º, então, ele fala assim, até 30 de outubro de 2020, lembra que a gente vai falar bastante dessa data, fica suspensa a aplicação do artigo 49 de defesa do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese de entrega domiciliar, delivery, de produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos. O que é isso? O artigo 49 do CDC dá o direito de arrependimento, o direito de reflexão, né,
vários juristas chamam de diversas formas. O que é isso? Se eu comprar algo, por exemplo, mulherada adora, né, comprar sapato pela Dafit, por exemplo. Não tô ganhando nada da Dafit, mas é só um exemplo. Então eu liguei lá, eu comprei pelo site, ou mesmo que seja, né, ligou. O 49 do CDC, ele me dá o direito, a hora que chegou o sapato, eu falei, nossa, não é nada daquilo que eu achava que era, eu não gostei, quero devolver. Então não importa o motivo, não é porque ficou pequeno, porque a cor, não. Eu quero devolver, não importa, me arrependi, não quero mais. Eu tenho 7 dias para devolver, não importa o motivo, tá? Então, para compras feitas entre ausentes, compras feitas por telefone, pela internet, por catálogo, eu posso devolver, tá? Isso é a regra geral. Só que veio agora essa atual situação onde nós estamos fazendo muito isso. Compra lá pelo iFood, então consumo imediato, meu almoço, tô pedindo meu almoço agora eu tô gravando o vídeo, são meio-dia, né? Isso vai ser editado ainda mais tarde que a gente vai colocar no ar. Mas agora pego meu celular e vou lá, então peço pelo iFood o meu almoço. Chega aqui, pela regra do 49, eu poderia dizer, olha, não quero. Ah, mas como a gente fez? Não quero, devolvo, né? Poderia, então, exercer esse meu direito de arrependimento, o direito de reflexão, né? Enfim, e devolver o produto. Este artigo vem dizer que não vale para produtos perecíveis. Eu liguei lá pro sacolão, fiz a minha compra, eu entrei no site, pedi para vir entregar, né? E aí liguei pro açougue, pedi para entregar a carne. Chega aqui e eu falo, não quero. A mesma coisa com os consumos aí imediatos, como o exemplo do meu almoço. E medicamentos. Liguei lá pra farmácia, a farmácia veio entregar, eu falo, desisti. Mas como você desistiu? Pelo 49 eu tenho direito. Então, o que a lei aqui fez? Ela resguardou o direito dos fornecedores, né? Eu não posso também, no momento já tá delicado, já tá difícil para todo mundo, para todo comércio e tudo mais. Ele fez lá o meu almoço, chegou aqui, eu falei, não quero mais, problema seu, vende para outro ou joga no lixo? Não, né? Medicamentos, produtos perecíveis, a mesma coisa. Então é para resguardar o direito dos fornecedores. Porém, isso não quer dizer que se eu pedir lá o medicamento veio com a data vencida, eu não tenho direito de reclamar. Que aí seria outra coisa, né? É o meu direito potestativo, incontestável de devolver o produto lá defeituoso, ok? Que tem previsão tanto no Código Civil para as relações pessoais civis, como no CDC na relação consumidor-fornecedor, ok? Então, este prazo para devolver porque foi defeituoso, o produto é defeituoso, ele permanece. E mais importante, já falamos que ele está suspenso, então eu posso, depois do dia 30 de outubro, reclamar ainda dentro do prazo limite que a legislação permite. No Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ele fala em produtos duráveis e não duráveis, né, sendo os duráveis 90 dias e os não duráveis 30 dias, ok? Bom, o capítulo 6 falava de locações de imóveis urbanos, foi totalmente vetado, né? Enfim, o capítulo 7, artigo 10, vem falar do uso capião, também a ocorrência de prazo para contagem de uso capião, né? Não está fluindo, né? Então, o uso capião, para quem não sabe, ou a uso capião, né? A gente não tem, alguns dizem que é feminino, no masculino, tanto faz. Mas o mais correto seria no feminino. Então, a uso capião vem dizer aqui que suspende-se os prazos para aquisição para propriedade imobiliária nas diversas espécies de uso capião a partir da entrada de vigor desta lei até 30 de outubro, tá? Então, se eu estou no imóvel de alguém, por exemplo, né? Porque me emprestou, e aí a pessoa me pede de volta esse imóvel e eu não devolvo, tá? Isso é uma das formas de você começar aí a contagem de prazo para uso capião, né? Que seria, eu tinha uma posse precária, né? Porque era um empréstimo, mas a pessoa me pediu de volta, eu falei, não vou devolver. E aí quando eu falo não vou devolver, começa já a contagem do meu prazo de uso capião.
E a pessoa teria que ingressar com alguma ação contra isso, né? Enfim, porque um dos outros requisitos para o uso capião é a posse mansa e pacífica, ou seja, ninguém foi lá me perturbar, é a posse imperturbada, né? E ela então teria que requerer alguma coisa, não requereu e o meu prazo foi passando, então já está fluindo. Vamos supor que seja um uso capião de 5 anos, né? Porque aqui ele diz em todas as espécies, né? Nas diversas espécies, nós temos várias, tá? Então nós temos uso capião de 2, de 5, de 10, de 15, vários prazos. Vamos supor que fosse um uso capião que depende de 5 anos. E já está fluindo lá, eu estou no 4º ano, né? Falta pouco para eu ir lá em juiz e falar, olha, adquiri o direito de propriedade pelo uso capião, né? Pela posse imperturbada. Este prazo, então, está suspenso. Por quê? Porque o legislador aqui entendeu que o proprietário do imóvel, não eu que estou usando lá, o proprietário do imóvel não tem como recorrer à justiça tão facilmente, ao advogado, para contestar isso. Então, até o dia 30 de outubro, não está fluindo este prazo. Então, eu vou ter que ficar mais um tempo aqui no imóvel, sem que ele lembre de mim, para que eu vá a juízo e ingresse com ação e fale, olha, cumpri 5 anos e 4 meses, né? Porque são os 4 meses aí de suspensão aqui que essa lei, basicamente, né, a grosso modo, mais ou menos isso, né? Uns 4 meses, cerca de 4 meses, pouco mais, pouco menos, enfim. Ok? Os condomínios edilícios estão lá no capítulo 8º, nós já comentamos sobre isso. Depois ele vem falar de regime concorrencial, ele vem falar que ficam sem eficácias alguns artigos aqui importantes em relação aos atos praticados e com vigência de 20 de março até 30 de outubro, enquanto durar o estado de calamidade reconhecido pelo decreto. Então, ele vem trazer aqui algumas legislações que também ficarão suspensas por conta deste regime emergencial, tá? No capítulo 10, ele vem tratar em 2 artigos de efeitos importantes no direito de família e sucessões, tá? No 15, ele vem falar da prisão civil. Na verdade, não tem aqui nenhuma novidade, mas vem trazer em lei, né, como eu já disse, de âmbito nacional, o que já está ocorrendo por determinação do CNJ e também aplicação efetiva do STJ, desde, eu acho que, se eu não me engano, o primeiro julgado que a gente teve notícia, que foi da ministra Nancy Andrighi, se eu não me engano, foi do dia 17 de março, enfim, eu até gravei também alguma coisa nesse sentido, fiz algumas lives falando sobre isso, fiz um artigo, mas enfim, isso já vinha sendo aplicado, mas agora ficou claro que se ocorrer, né, se incidir a aplicação do artigo 528, parágrafo 3º do CPC, que autoriza a prisão civil, então, do devedor de alimentos, né, ele não vai para a prisão normal, ele cumpre esta pena no regime domiciliar. Importantíssimo. Isso significa que ele não pode ir na padaria, ir na farmácia, ir no mercado, né? Correr na rua, levar o cachorro para passear. Não pode. É em casa o tempo todo que o juiz então determinar, tá? Que será aí, né, o prazo lá normal de 60 dias de prisão. Bom, até 60 dias. Bom, se você souber que ele não está cumprindo, junte provas no processo, que aí o juiz manda sim prender. Lógico que com as precauções, vai ter que usar máscara, álcool em gel, enfim, que aí a autoridade aí vai ter que seguir, né? Mas então poderia ser revertido isso só nessas hipóteses, senão ele vai ficar dentro de casa. Ah, mas eu também tô, mas você pode ir no mercado, você pode ir na padaria, você pode fazer o seu Cooper até 1 hora na rua, né? Regrinhas que a gente já está acostumado aí dos últimos meses. Mas ele não pode, ok? Tá? Então, este é um efeito aí do artigo 15 que já estava sendo aplicado.
No artigo 16, é uma regra importante lá para sucessões. Nós temos muita gente falecendo, né? E neste período, se aplicar aí o artigo 611 do Código de Processo Civil seria difícil. O artigo 611 do Código de Processo Civil diz que terá aí 2 meses da morte, né, para você dar entrada no processo de inventário, procedimento de inventário, seja judicialmente ou extrajudicialmente, e que se teria aí 12 meses para finalizar isso, salvo se o juiz, então, tiver que prorrogar, raras, nossa, nunca vi, durar 12 meses. Mas se eventualmente for possível, né, tem que seguir, obviamente, a lei. O que é importante aqui? Que quem faleceu de 1º de fevereiro, veja, a lei vem dizer que o marco da pandemia é dia 20 de março, tá? Mas quem faleceu de 1º de fevereiro de 2020, né, até o final aqui dessa legislação, né, o termo final que é 30/10, ele terá o prazo dilatado, ok? Então, quem faleceu lá 30/10 vai ter os mesmos 2 meses. Quem faleceu em 1º de fevereiro só conta esse prazo em 30/10, porque fica suspenso. Então, os 2 meses vão começar a contar de 30/10. 30/10, final de 2011, final de 2012 tem que ingressar com o processo, ok? Com o procedimento, né? Então, o prazo do artigo 611 do CPC para sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro de 2020 terá seu termo inicial dilatado para 30 de outubro de 2020, ok? As sucessões abertas aqui, quem já é do direito sabe muito bem, mas a sucessão aberta é com a morte, princípio de Sezin, né? Morreu, já abre-se a sucessão, tá? A transmissão aos respectivos herdeiros, que vai ser verificado em processo judicial ou extrajudicial, certo? Bom, esse mesmo prazo dos 12 meses, no parágrafo único, vem falar que ele também fica suspenso, tá? Então, suspende-se também esse prazo de 12 meses. Bom, e aí a gente tem as disposições finais, que vem falar justamente o que mais importa aqui, que a lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, ela foi aqui assinada dia 10 de junho, mas ela entrou em vigor na publicação que foi publicada no Diário Oficial da União, dia 12/6, ontem, sexta-feira, ok? Então, era isso, esse vídeo um pouco mais longo que o comum. Eu geralmente faço os vídeos muito curtos, para que as pessoas não se cansem aí, só relembrem dos dispositivos legais, doutrinários, enfim, que a gente aprende aí na faculdade, na graduação, enfim, na vida, né? Mas esse era um pouquinho específico, porque eu queria falar desses poucos artigos da lei, mas que levam um pouquinho mais de tempo. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer. Qualquer coisa, comente, entre nas minhas redes sociais, envie e-mail, e se gostou do vídeo, por favor, compartilhe, dê um like, ajude aí a disseminar a informação que é importante a todos nós, ok? Muito obrigada, protejam-se, continuem aí seguindo as regras. Um abraço a todos.